Agora é hora do nosso quadro Canal Saúde. Olha quem está aqui comigo, doutora Ludmila Tolstenko. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Carla, tudo bom? Prazer enorme estar te recebendo aqui, doutora, especialmente para falar sobre um assunto que, inclusive, foi um pedido das nossas telespectadoras e telespectadores sobre essa questão das harmonizações faciais. Doutora, os procedimentos estéticos como botox e preenchimentos faciais se tornaram cada vez mais populares, né? Prometendo o rejuvenescimento e o realce da beleza, mas nem sempre os resultados saem como o esperado. Erros, exageros e até complicações podem ocorrer, trazendo aí não só frustrações, mas também riscos à saúde. Então, para entender melhor os principais problemas, as causas e como evitar que algo dê errado, nós vamos conversar aqui com a doutora Ludmila Tolstenko, que vai esclarecer tudo sobre o assunto e dar dicas para quem também quer fazer procedimentos seguros. A gente vai começar, inclusive, doutora, te perguntando uma pergunta que veio de uma telespectadora aqui do programa, a Marciele. Ela disse que fez um preenchimento e que a boca dela não deu uma entortada e que até hoje ela sofre muito com isso pela questão do medo que ela ficou. Vamos falar sobre esses procedimentos estéticos? Por exemplo, vamos começar falando do preenchimento labial? Vamos, sim. No caso dessa paciente, ela pode fazer a remoção do preenchedor. Existe uma enzima chamada hialuronidase que a gente aplica e faz essa remoção desse preenchedor. Então, assim, se ela quiser, tem como reverter. Tá? Essa é a boa notícia, né, doutora? Essa é a boa notícia. Quais são os procedimentos estéticos que mais apresentam problemas mais graves? Além dos cirúrgicos, preenchimento. Parte do preenchimento. Principalmente preenchimento em nariz. Vocês já devem ter acompanhado vários casos de preenchimentos de nariz que deram errado, que tiveram necrose. E recentemente teve, agora essa semana, não foi? Foi. Uma blogueira que teve uma necrose no lábio. Eu acho que a gente tem até imagens aí, eu não sei se a produção tem as imagens para a gente colocar, né, dessa influenciadora que ela teve um problema e ela inclusive expôs aí nas redes sociais e isso chamou muita atenção, né, porque de fato a gente tem visto muitas pessoas passando por inúmeros problemas e aí mais uma vez a gente reitera a preocupação que a gente precisa ter antes de procurar um profissional, porque hoje, doutora, com a internet, com tanta informação, às vezes a pessoa vai muito pela questão do preço também. Também. Né? O que acontece? Fazer preenchimento é fácil para quem sabe fazer. Né? Então, assim, não adianta o seu profissional, o seu injetor, ter feito alguns cursinhos rápidos. O ideal é fazer uma especialização, porque a especialização vai lhe dar capacidade, quando for fazer, se tiver alguma intercorrência, ele agir nessa intercorrência e evitar que chegue um quadro de necrose. Tem como a gente fazer isso? Exatamente, porque é necessário realmente, antes de tudo, você buscar aquele profissional e o importante é você saber quem é o profissional, né? Se tem especialidade na área, se realmente está apto para fazer os procedimentos, ver casos também desses profissionais. Por exemplo, a doutora Ludmila, ela tem o consultório próprio dela, Sim. consultório lá particular dela, mas a doutora Ludmila, ela também tem aí o Instituto IOA, Isso. que inclusive dá oportunidade para várias pessoas fazer o procedimento estético com um preço mais acessível, né, doutora? Isso. Lá no IOA, a gente, além de ter as aulas, os profissionais, eles vão assistir a aula com os especialistas, professores, mestres e doutores, e lá eles vão aprender como é que faz. E vai também aprender a reverter qualquer intercorrência que tenha. Né? Ou seja, você vai estar lá, mas você vai estar sendo
avaliado, claro, porque tudo também tem a questão da indicação. Não adianta você pensar assim, eu vou fazer isso, será que eu tenho uma indicação para isso? Então, lá no Instituto IOA, eles têm todo esse preparo, né, toda essa conversa anterior ao procedimento, que quando vai acontecer a aula, já teve toda a entrevista, não, aquela consulta, né, doutora? Aquela consulta para a gente fazer a avaliação do que o paciente realmente precisa. Então, o paciente precisa fazer um preenchimento labial, tá? Com um lábio mais envelhecido, com inversão labial, e aí a gente vai fazer a indicação. Quantas seringas? 1 ml, 2 ml, 3 ml, tem lábio que cabe até 6 ml. Então, vai depender de cada paciente. Isso passa pela nossa consulta antes. E os profissionais que vão estar lá são profissionais que já são formados, eles estão só se especializando na parte de harmonização orofacial, na especialidade de harmonização facial. E a gente vai estar sempre acompanhando. Então, vai ter os professores que estão lá do lado, então, assim, não precisa ter medo de fazer. Vai ter sempre um profissional bem capacitado para poder gerenciar qualquer intercorrência. Divide, tá? Doutora trouxe, inclusive, aqui uma foto sobre essa questão de necrose, que é outra coisa que as pessoas estão perguntando aqui para a gente no nosso WhatsApp. Aí foi um caso, doutora, de necrose? A gente vai ver aí na foto, ó. Então, esse paciente, essa primeira imagem, ele me ligou, ele é um injetor também, ele é um profissional injetor, ele resolveu fazer o nariz, o próprio nariz. Ele próprio, injetando nele. Isso. E aí, o que é que acontece? Com um dia, já começou a aparecer o vermelhão no nariz e essas, como se fossem espinhas avermelhadas, que já é um indício de necrose. Uhum. Ele falou, doutora, eu injetei, isso já era no dia seguinte, um dia após. Fiz a hialuronidase, mas está começando a aparecer essas leveduras, né? Sim. Na verdade, que é esse indício de necrose. E o que é necrose? A necrose, ela se dá por duas causas. Ou por obstrução de um vaso, uma artéria ou uma veia, ou compressão desse vaso. Provavelmente ele deve ter injetado na artéria columelar, que passa bem na columela do nariz, e aí obstruiu essa artéria. O que acontece? Se a gente não tivesse feito a intervenção como a gente fez, ele provavelmente ia ter o mesmo caso da blogueira. Da blogueira, que aconteceu a mesma coisa com ela, né? Eu não sei se a produção tem as imagens, a gente tem até o vídeo dela aí, vamos olhar. Pronto. Gente, hoje é o 7º dia do Botox. E do preenchimento labial. Que situação, doutora Ludmila? É terrível, é terrível. Se o profissional tivesse feito a intervenção logo quando aconteceu, a paciente não estaria no estado que está. Porque a necrose vai levar à morte do tecido. O que é a necrose? Leva à morte do tecido, porque não tem irrigação vascular, não tem a oxigenação do sangue. Então, leva à necrose, que é necrose, morte do tecido. E aí, quando o tecido morre, a gente tem que fazer várias coisas para tentar reverter a situação. Vai ter uma cicatrização? Vai, mas é uma cicatrização demorada. Ela, nesse caso, ela está indo para a câmara hiperbárica, o que é o aumento da oxigenação do tecido, aumentar a oxigenação desse tecido, se tivesse colocado a enzima hialuronidase, como no caso que a gente mostrou anteriormente. No seu paciente, né? Desse meu paciente. Então, nessa primeira imagem, como eu falei, já estava com todos os indícios de necrose. E aí, quando ele me mandou a foto... Você já mandou na mesma hora ele... Aí eu venha imediatamente aqui, eu estou atendendo, vem aqui, porque já é uma necrose, já está com 24 horas. Depois dessas bolinhas que vocês viram, o que ia acontecer? Se a gente não tivesse feito a intervenção, ele começaria a ter morte de todo o tecido. Então, você imagina... A artéria ia necrosar toda essa região do lábio superior e nariz. Então, o que foi que a gente fez?
Além da hialuronidase, que ele, quando ele veio, a gente aplicou novamente a hialuronidase e fiz umas sessões de ozonioterapia. Que é maravilhoso o ozônio, Eu sou né? apaixonada pelo ozônio. Eu também amo ozonioterapia. Ozonioterapia serve para várias coisas, inclusive para o câncer, tratamento de câncer. Tem algumas pessoas que ainda não acreditam no ozônio, mas tem várias publicações já sobre a ozonioterapia. Eu faço ozônio, eu acho maravilhoso. Auricular, isso, é eu maravilhoso. tenho labirintite, aí eu fico tonta muito rápido. E aí, realmente, o ozônio ele é muito bom. Ou seja, você vê uma situação como essa dessa blogueira que a gente mostrou, provavelmente ali, doutora, ela não agiu rapidamente, ou então o profissional que fez foi realmente irresponsável com ela, que não tomou logo as medidas providenciais, como aconteceu, né, com ali o seu paciente, que, por sinal, é um dentista, né, que está aí, resolveu fazer nele próprio. Foi. E aí, para você ver a importância realmente da intervenção, de ser rápido, de ter uma equipe multiprofissional e de ter um profissional realmente que tenha responsabilidade. Não é à toa que a doutora Ludmila faz parte aqui do programa Canal Saúde do nosso quadro, não. É porque, de fato, eu conheço o trabalho dela, eu conheço a equipe de profissionais que trabalham junto à doutora Ludmila, eu tenho toda uma responsabilidade. Vocês que me acompanham há anos, há mais de 15 anos à frente do Canal Saúde, aqui no programa da tarde também, trazendo esse quadro, a gente tem essa responsabilidade real com quem está do outro lado, porque a gente está falando de saúde, né, doutora? Isso. E sempre a gente orienta tanto os alunos quanto o paciente. Eu falo, no meu consultório, olha, amanhã minha funcionária vai te ligar, Michele vai te ligar amanhã para a gente te ligar ou então te mandar um WhatsApp, eu preciso ver como é que está. Então, eu vou precisar de fotos suas no dia seguinte. Por quê? Porque se tiver tido a oclusão imediata, a gente vê imediatamente após a injeção. Se por acaso for uma necrose de compressão, a gente só vai observar a partir de 24 horas, em torno de 24 horas. Então, eu preciso de imagens para eu ver se está tudo bem com o meu paciente. Tem paciente até que reclama. Doutora, eu já fui ontem. Não, mas tem que ser. Você tem que me enviar cuidado foto. E amor pelo que faz, né, Exatamente. doutora? Não é à toa que ela está aqui com a gente todas as quintas-feiras. Inclusive, na próxima semana, a gente vai falar sobre implantodontia, porque choveu de mensagem na hora que eu fui falar do implante do Brito Júnior aqui, de pessoas perguntando. Então, na próxima semana, a gente fala sobre esse assunto. E para quem pediu aí o telefone do Iô, gente, ó, vou colocar de novo aqui na tela. Aponta o teu QR Code para lá, tá? Tem uma equipe de multiprofissionais lá para te atender com um custo bem acessível, gente. Olha, super acessível mesmo. É só você apontar aí para o QR Code, já fala diretamente com a equipe lá do Instituto IOA. Até a próxima quinta-feira, doutora Ludmila. E esse foi o nosso quadro Canal Saúde.